estudantes, bem-vindos à sexta aula aqui da nossa disciplina de tópicos avançados e a gente vai continuar estudando, então, temas bem atuais, importantes e relevantes. Bom, para a aula de hoje, a gente vai contar com a ajuda da professora Mariane Van Slutz. Obrigada, muito Suzana. bem-vinda, professora Marie, obrigada, né? A gente agradece muito pela sua presença. Bom, a professora Marie, ela é professora titular lá do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP, é uma das maiores pesquisadoras que a gente tem na área de biologia molecular no nosso país. Tem uma pesquisa super interessante sobre a qual a gente vai falar um pouquinho, né? Membro de várias comissões, comitês muito importantes, trabalha na FAPESP, que a gente tem, é consultora, né? Na FAPESP, junto à diretoria da FAPESP. Então, ela tem uma vasta experiência e hoje ela vai falar com a gente, conversar um pouquinho sobre os transgênicos. Muito obrigada novamente, professora. Muito obrigada, Suzana. É um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com todos esses alunos que estão distribuídos aí. E o bacana é que a professora Marie é uma pesquisadora, né, muito importante, como eu falei, na área da biologia, mas ela também atua com a gente lá na licenciatura. Né, ela trabalha junto com a gente numa disciplina que chama Recursos e Estratégias para o Ensino de Botânica. Então, ela já tem uma afinidade aí também com a licenciatura. Professora, então vamos começar tentando diferenciar, se é que existe essa diferenciação entre transgênicos e os organismos geneticamente modificados. Tem diferença? Não tem? Então, transgênico, na verdade, e organismos geneticamente modificados são a mesma coisa. Quando a gente lê em alguma regulamentação, entende-se uma certa diferença em que a transgenia seria uma das metodologias para se obter um organismo geneticamente modificado. Mas na sua origem não tem diferença entre transgênico e OGM. Ah, entendi. Tá? Bacana. Então... Mas eu acho que é um esforço, na verdade, de poder ampliar o conceito de geneticamente modificado. Que eu queria só lembrar. Todo mundo lembra que a célula tem um material genético que passa para a descendência. Um organismo geneticamente modificado é a gente poder alterar essa informação genética que está dentro da célula, por diversas metodologias. Professora, e existe muita polêmica, né, sobre a utilização desses transgênicos, acho que principalmente quando a gente fala nos alimentos transgênicos. E parece que existe uma crença popular, né, de que aquele DNA modificado que está, de repente, no alimento pode se incorporar ao nosso DNA. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Obrigada, Suzana, porque isso é uma oportunidade preciosa. Não há qualquer risco de incorporação do DNA de um organismo transgênico, de um organismo geneticamente modificado, no seu genoma. Isso não acontece. Mesmo porque a gente precisa lembrar que a gente come DNA todo dia. A gente come na carne, a gente come na fruta crua, nas verduras, na cenoura, tomate. Tudo que a gente come que não é processado tem DNA lá. E se a gente tivesse a possibilidade de incorporar, todos nós já teríamos cara daquilo que a gente mais gosta. Ou do churrasco, ou do tomate, ou da cenoura. Então, acho Com certeza, né? E é bem interessante notar, principalmente aqui que a gente está num curso de licenciatura, porque quando você pergunta para os alunos menores, lá do 6º ano do fundamental, você fala, a gente vai trabalhar com a questão do DNA, né? Quem já comeu DNA? Todo mundo, eu não, credo, é muito interessante. E daí quando você começa a falar, porque eu não vou mais comer tomate, eu não vou mais comer alface, né? É muito interessante. E isso a gente está falando na escola, mas também a população em geral, né? Sim. Então, acho que quem é licenciando, como os nossos estudantes, tem esse papel de desmistificar todos esses aspectos. Exatamente. Né? E a gente enxerga também que é importante que eles observem os livros que eles estão usando em sala de aula, para que esses livros também não estejam contendo informação equivocada. Porque acontece, e poder divulgar isso de modo que seja corrigido junto às editoras e ou os autores. Muito legal, é muito importante, né? Exatamente. Professora, então parece que para a saúde não existem riscos, não. né?
E a gente fala, às vezes, a gente escuta falar muito de outras questões polêmicas, né, que estariam relacionadas com a produção dos transgênicos, como, por exemplo, a questão de monopólio de sementes. Você acha, né, sendo uma especialista e trabalhando há tanto tempo com a questão, esses outros riscos, eles são reais, são exagerados? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que a gente tem que dividir a pergunta em vários aspectos. O primeiro ponto é a palavra risco. Então, risco não está afeito à transgenia. O que existe é a atividade humana de agricultura, industrial, comercial, tem um impacto socioeconômico sempre numa população e, do mesmo modo, tem um impacto no ambiente. As cidades não existiam e a gente tem consequências da cidade. A agricultura, na verdade, foi fundamental para que a população humana pudesse se estabelecer da maneira como se estabeleceu no mundo. Exatamente. Então, o risco não está associado com a transgenia. O Com a monopólio, técnica, né? exatamente, não está associado com a transgenia, e sim com a atividade humana. E a questão socioeconômica, ela está ligada com a atividade humana e não com a técnica propriamente dita, né? Exato. Professora, e além desse uso que a gente está muito acostumado a escutar na mídia, né, também na escola, da alimentação, existem outros tipos de transgênicos, por exemplo, na área da medicina, outras áreas que já estão sendo utilizados e que a gente podia destacar e conversar um pouquinho aqui com os nossos alunos? Com certeza. Eu acho que é importante lembrar que existem várias vacinas, hormônio de crescimento. Quem tem intolerância a leite, por exemplo, que usa a lactase, a enzima, para poder quebrar a lactose. Tudo isso, hoje, de medicação que pode ser distribuída para a população, é de origem de organismos geneticamente modificados. Só que ao invés de ser uma planta ou um animal, é um micro-organismo e ele é produzido em condições mais controladas como fermentadores, mas é o mesmo tipo de produção para cerveja, para vinho. Interessante. Então é uma... A insulina também, né? Insulina também, claro. Quem tem diabetes... Então, o organismo, o micro-organismo, ele de alguma forma, ele é transformado, então, e a planta que daí vai produzir, né? São duas coisas diferentes. Uma coisa é, você pode produzir insulina em planta, pode produzir hormônio de crescimento em planta. Mas hoje em dia a gente produz em micro-organismos. Diretamente no Direto em micro-organismo. micro-organismo. Então a gente isolou o gene que codifica a insulina, o gene que codifica o hormônio de crescimento, colocou isso imobilizou isso num vetor, que é tecnicamente o que a gente chama, coloca dentro de uma célula e essa célula produz a insulina e produz... Exatamente. Então, ao invés... Acho que é importante lembrar... Menos, né? Acho que uma coisa que é importante lembrar, por exemplo, o hormônio de crescimento, ele é isolado de uma glândula e ela foi historicamente isolada de cadáveres, porque você não pode isolar isso de um ser vivo. Ser vivo, né? Então, de humanos, né? Então, você tinha que isolar isso de cadáveres, com toda a segurança de saúde, né, que você precisa para isolar um hormônio adequado. A partir do momento que você faz isso numa célula isolada e você produz, né? É simples e mais seguro. Então, a gente precisa entender que essas ferramentas ditas de biotecnologia, elas são fundamentais para a gente poder melhorar muito a qualidade de vida também da população. E que a gente veio aprendendo com a vacina, com a produção dessas substâncias. E é um tema muito bacana para a gente abordar, né, na escola também. E desmistificar um pouco, né? Professora, e a gente está falando então muito das aplicações práticas, né, assim, que a gente já vê os produtos, mas os transgênicos também são muito utilizados na pesquisa. Sim. Né? E a gente sabe que você tem algumas pesquisas que utilizam esses transgênicos e pesquisas muito importantes, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho com os nossos alunos, falasse um pouquinho da experiência da Xilela. Então, acho que
são duas experiências que são interessantes dentro dessa área de genômica, de biotecnologia. A capacidade que a gente adquiriu de sequenciar genomas mostrou que os genomas dos seres vivos, eles estão constituídos de muitas partes compartilhadas. Então, existe um fenômeno natural de transferência horizontal, que é muito mais frequente do que a gente imagina. E isso a gente estuda no laboratório. E nesse processo, a gente quer compreender a comunicação entre planta e micro-organismos. E para poder compreender essa comunicação planta-micro-organismo, como que uma doença se estabelece ou como que uma comunicação benéfica se estabelece, por exemplo, fixação de nitrogênio em plantas, né? Que reduz o consumo da aplicação de fertilizantes químicos. Ou uma interação patogênica, como a de Xylella com as laranjeiras. Explica Os um laranjais. Para os nossos Então, Xylella fastidiosa é uma bactéria que entra no tecido da planta, então nas laranjeiras, através não é um mosquito, mas de um inseto que coloca essa bactéria dentro dos vasos da planta, dos vasos xilemáticos, né? Dos vasos que fazem a seiva caminhar na planta. E quando ela coloniza esses vasos, ela se multiplica e entope o vaso. E com isso a planta não consegue crescer. E a gente, quando fez o sequenciamento do genoma da Xylella, o que a gente descobriu é que ela tem, a Xylella, quando ela coloniza o tecido da planta, ela utiliza estratégias que são muito semelhantes às estratégias de bactérias que colonizam a nossa via respiratória. Nossa, que a gente nunca imaginaria, né? E hoje em dia o IAC desenvolveu uma estratégia lá no Centro de Citricultura, desenvolveram uma estratégia de controle da Xylella usando o mesmo tipo de medicamento que a gente usa para limpar. Nossa, incrível, né? É incrível. Incrível, né, pessoal? Muito legal, legal. Marie. E a gente no laboratório usa então o conhecimento da genômica para compreender essa comunicação e usa as estratégias de biotecnologia, de construção de transgênicos para poder realmente refinar aspectos relevantes do que causa doença e do que causa uma interação positiva, né? Uma benéfica, na verdade. Muito interessante, né? Eu poderia falar horas aqui sobre isso. A gente sabe, viu? Porque são coisas, assim, aplicações muito importantes, né? Sim. E eu acho que é bacana também a gente ver que você está trabalhando na questão molecular com questões super importantes para a ecologia, para a economia, né? Então, a gente pode ver essa interação. Marie, muito obrigada. E eu vou aproveitar para falar de mais um assunto que vai além dos transgênicos, né? A gente está com um tempinho. Eu acho que você é um grande exemplo da atuação das mulheres na ciência, né? Que, infelizmente, a gente ainda não tem a equidade que a gente gostaria, né? E a gente aqui nessa disciplina, realmente ela chama Tópicos Avançados em Biologia, e a gente trouxe pesquisadoras incríveis, e eu queria que você desse um recado aí, falasse um pouquinho para esse pessoal da importância da atuação das mulheres, tanto na educação, né, quanto na pesquisa científica também. Então, Suzana, eu acho que um ponto importante é você trabalhar naquilo que você gosta. Eu devo dizer que eu tenho um enorme prazer de entrar em sala de aula e eu tenho enorme prazer de entrar no laboratório e discutir ciência. Eu acho que isso sempre me motivou e me fez, na verdade, passar por diversos obstáculos. Obstáculos a gente encontra todo dia. Não posso dizer uma coisa específica. Eu acho que realmente o poder caminhar e saber que, às vezes, a gente tem uma colega no departamento que me disse um dia, às vezes a gente tem que ser 70%. A gente não pode ser 100% em tudo. E, no fundo, acho que o equilíbrio entre família e equilíbrio com o trabalho é o conflito maior que a gente vivencia. Porque a gente quer ver os filhos crescerem bem, mas a gente também quer que os nossos alunos se dediquem e tenham a força de seguir adiante. Nem sempre é fácil estudar.
Nem sempre a gente consegue resolver tudo, as perguntas se multiplicam. Tem que ter paciência, força de vontade, né? persistência e realmente acreditar que você pode fazer o mundo ficar melhor. Eu acho que esse é um ponto fundamental e eu acho que a contribuição feminina nesse conjunto, importantíssima, né? ela traz, na verdade, uma maturidade na profissionalização da área acadêmica e da área científica. Né? A gente tem que ter paciência 9 meses, né? É verdade. Pessoal, então a professora Marie tem essa cara de menina, mas na verdade ela é uma grande pioneira, né? Ela já está trabalhando na área há muito tempo. Ela foi minha professora na graduação, então para mim é uma honra estar aqui com a professora Marie, e ela sempre foi um exemplo mesmo para todas nós, né, para as meninas lá do Instituto de Biociências, que agora já somos mulheres, mas a gente entrou novinha, a gente sempre se espelhou muito na professora Marie, que tem 3 filhos, né? Alguns indo já para a área científica. Já, a Elisa está fazendo mestrado já. Então é um grande exemplo, né? Então, para a gente é uma honra tê-la com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima aula. Muito obrigada, Suzana, pela oportunidade e é um prazer enorme ter estado aqui. Obrigada, Marie. Obrigada.